Fábio, E aí boa noite. está o Fábio Carilli, queria que você falasse ao vivo, pouquinho do no resultado, de como você viu a partida. Isso te parece que, de novo, o time começou bem ali com 20, 25 minutos até a parada, né? Com intensidade, o Janderson e o Vital muito bem, mas repetindo o que aconteceu já em alguns jogos anteriores, o time não consegue manter isso por um período maior, né? Se isso está te preocupando um pouco. Não, preocupa quando a gente sabe que a gente não está fazendo as coisas. A gente tem feito, em alguns momentos do jogo a gente tem caído muito, faz 25 minutos aí muito bom, 8 finalizações nesse período, depois cobrei isso no intervalo, a gente não pode mudar tanto assim. Depois de uma sequência aí de alguns jogos, a gente perdeu, né? Depois voltamos com atitude para o segundo tempo. Time querendo, aguerrido, não dá para técnico assim do Corinthians pedir motivação, essas coisas, isso eu cobrei muito agora no final. Acho que técnico de time grande tem que se preocupar com parte tática, com outras coisas. A gente voltou com uma outra postura, arrisquei e mesmo assim não nos ofereceu perigo, né, de colocar 2 atacantes, trazer o Matheus Vital com o Jadson para virar armadores e sair com mais um passe mais qualificado, mas infelizmente a gente não conseguiu empatar. Agora, Carilli, o fato do gramado estar seco, estar ruim, pode servir de desculpa também, principalmente a parte ofensiva do time, ou você acha que são outros motivos que levaram o Corinthians à derrota? Não, o jogo ficou ruim para os dois lados, né, na questão do passe. O Fluminense tem jogadores qualificados, que nem Nenê e Ganso, principalmente. Então o campo é ruim para os dois. A gente precisava de uma atitude, de um comprometimento melhor, como foi o início do jogo. A gente tem que manter isso durante a partida toda, 90, 95, 100 minutos que for. Carilli, boa noite. Desculpa. Apesar da derrota, o que você pode extrair de positivo hoje para o jogo de quarta-feira? Que é a primeira decisão, uma semifinal, uma competição importante, que o Corinthians tem uma chance de ganhar esse título. O que você pode tirar de bom para hoje, para quarta-feira? A gente tem uma forma de jogar, individualmente, parabenizar a partida do Janderson, um menino que veio com personalidade e fez mais do que eu imaginava, né? Uma atenção maior, acho que a concentração maior, isso não pode faltar nunca, e principalmente numa semifinal, para passar para uma final do Sul-Americano, um torneio muito importante para todos nós, e principalmente para o clube, né, que é inédito. Já virei a chavinha ali dessa partida, do que é, e entrar amanhã já defino o time, para todos saberem o que vai acontecer, já começo a passar informações do adversário, para que a gente possa fazer um grande jogo e tirar vantagem aqui dentro de casa. Fábio, me permita, é a primeira vez que a gente está conversando depois dessa semana que a gente ouviu muita coisa, tentou saber se era verdade ou não, enfim. Eu queria te ouvir sobre esse suposto empresário que tinha uma procuração ou uma carta de interesse, que em algum momento se tornou proposta para alguns. Eu queria saber se chegou alguma coisa para você, não chegou. Explica um pouquinho essa história para a gente ouvir o seu lado, se alguém te procurou ou não, se ficou isso só por parte da imprensa e desse suposto empresário. Muitas pessoas da imprensa perguntaram, e essas pessoas que perguntaram deram a informação certa. Esse tipo de carta que aparece através de intermediário chega toda hora para os meus empresários. Toda hora. Graças a Deus, assim, e por respeito, os meus empresários sempre recebem essas pessoas, e daí sim, não, enfim, mas sempre recebe, que é o Paulo Pitombeira, Marcelo Pettinati, sempre chega. A primeira procura por essa pessoa, por mim, aconteceu dia 5 de julho. 5 de julho. E falei, pô, obrigado, não falo nem que sim, nem que não, quero ouvir, não falo nada, mando procurar meus empresários, e de repente, agora, essa semana, apareceu essa carta, né? Não tem nada, não tem nada. Muitas pessoas já até falaram quanto eu ia ganhar. Enfim, é um absurdo, o que leva de mentiras, assim, equívocos, a palavra que quiser usar para o torcedor, é um absurdo. Existe sim uma carta, né? Para ser sincero, do jeito que ficou, fui atrás para saber com os meus empresários. Tem a carta, como tem um monte, como chega sempre, né? Desde da semana do jogo do Grêmio, que a gente ganhou de 1-0 em Porto Alegre, gol do Jadson em 17, sempre chegou muitas coisas. Algumas eu falei, outras meus empresários nem passou, depois que eu encontro com ele, passa a situação, para me deixar a par de tudo, né? É isso, uma carta de interesse para abrir conversa, nada mais. Nem sei se vai ter conversa, nem sei se vai ter uma proposta oficial, simplesmente é uma carta.
Carille, você falou já sobre o gramado, mas ali naquela parte onde o Cássio ficou no primeiro tempo estava pior ainda. No início a gente viu funcionários do estádio jogando areia, enfim. O Cássio haviam muitos torcedores falando na rede social por conta do gol olímpico do último jogo. Hoje ele falhou, mas na beira de campo ele nem falou sobre a situação que aconteceu no início da partida, dele levar uma bolada, da bola ter mudado de rumo, enfim. Eu queria ouvir a sua opinião sobre aquele lance do gol. A gente sabe que o Cássio é um jogador importantíssimo para você, mas vem de 2 jogos seguidos de falha. Não, erros acontecem. O Cássio tem credibilidade, o que já fez pelo Corinthians e o que vai fazer ainda. No gol contra o Ceará, vamos falar da qualidade do cara, né? Pô, virar o pé do jeito que ele virou, só vi do Roberto Carlos em 2010, muito pouco no futebol, é muito difícil, e é algo que eu treino, pé aberto, a gente sair um pouco mais, que normalmente é uma bola que sai. O jogador do Ceará foi muito feliz, mérito total do jogador do Ceará, e hoje foi uma falha que acontece, somos seres humanos, a gente erra numa substituição, erra numa formação, o jogador erra dentro de campo, mas tem toda a credibilidade. A questão do campo ali da areia é uma bola que acho que nem pegou no chão, não vi ainda, acho que ela foi no alto, né? Foi uma falha técnica, coisa que acontece. Carille, você poupou alguns jogadores para essa partida, único e exclusivamente por causa do jogo decisivo da Sul-Americana. Se não houvesse esse jogo, você não teria poupado, foi pensando mesmo na Sul-Americana, e agora você disse que virou a chavinha. É a prioridade do Corinthians conquistar a Sul-Americana? Não, pelo empenho do nosso segundo tempo aqui, a gente mostra que a prioridade não é a Sul-Americana. Lutamos bastante, tentamos buscar um empate e não conseguiu. O Manuel vinha se queixando de uma dor na coxa, né? Até sexta, eu só tinha o Gil, o Manuel para a Sul-Americana e o menino, o João. Por isso a volta do Marlon, que a gente conseguiu escrevê-lo, um jogador mais experiente, se caso eu precisar. O Bruno eu não posso usar. Então, o Manuel mesmo, em outras situações, não quero jogar, se colocou. Dessa vez, ele mesmo acho que é melhor ficar fora, porque é uma coisa que estava incomodando, é um jogador muito forte, né? Então, foi pensando nas duas situações, sim. A gente procurou saber a umidade do ar, procurou saber tudo, porque o nosso adversário da Sul-Americana jogou quarta. E só vai jogar quarta. E depois só faz o jogo contra nós outra vez. Não teve jogo esse final de semana e não vai ter na outra. Então, procurei mesclar, né? A resposta, em certos momentos do jogo, foi até boa. Diferente de quanto o Avaí, que eu tirei 8 de uma vez. Agora tirei 4. Né? E a resposta do time assim foi boa. Infelizmente, a gente saiu derrotado. Fábio, esse foi o último jogo do primeiro turno. Eu queria saber um balanço seu dessas 19 primeiras rodadas do Corinthians. E agora são 10 pontos de diferença para o Flamengo. É possível buscar? Falando das 19 rodadas, até a parada da Copa América, a gente teve muita dificuldade para jogar, como foi o Paulista também. Nosso primeiro semestre até ali foi muito difícil, mas esperado pela situação de uma formação nova de equipe. A gente usou muito os 20 dias ali da pré-temporada para preparar. Então, agora tem uma cara de time, tem um entendimento melhor de todos os atletas, o que tem que fazer com bola e sem bola. Né? A gente virou o turno com 14 pontos de diferença em 17, e ali no fim a gente meio que enroscou, e aquele jogo contra o Palmeiras foi fundamental para a gente arrancar ali com mais 3 vitórias, Atlético, Avaí e Fluminense conquistar o título, 4 vitórias seguidas. Né? Tem muita coisa para acontecer, é claro que fica cada vez mais difícil, quando seus adversários da frente ganham e você não, fica mais difícil, mas tem muita coisa para acontecer em 19 rodadas. Fabio, no seu processo de mudar a chavinha, queria te perguntar o quanto que te incomoda essa derrota, que é uma coisa tão rara para o time, tão consistente, o time que menos sofre gols, foi só a terceira no Brasileiro, e o fim dessa invencibilidade, né, que o Corinthians estava carregando depois da Copa América. Eu não sou de trazer muito para o meu grupo a questão da invencibilidade. Eu procuro tratar cada jogo. Hoje foi mais um jogo, infelizmente a gente perdeu. Agora foco total na quarta-feira, em questão de atrapalhar alguma coisa para a quarta. Não acredito em nada que possa atrapalhar o que vai ser nosso jogo, o que vai ser nossa busca para fazer essa vantagem em casa.